Bom dia, irmãos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos louvar a Deus também. Eu nem lembrei de marcar aí, o irmão já sabe qual é. Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos vai ser no capítulo 6 e versículo 38. Marquei. Marcos 6, capítulo 38. Então, oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais este momento, pela essa manhã, agradecemos pela noite que nos deste e pedimos a Ti que nos abençoe neste momento deste culto. Pedimos em favor dos louvores e o estudo da Tua Palavra. E também lembrar o Pai do pedido do pastor Natalino, minha família lá, a Nazarena, a família dela, a igreja lá. Essa irmã que ele mencionou que está enferma, doente, tudo. Se for da tua vontade, livre-a deste mal, que ela volta ainda com saúde, volta a viver te servindo, Pai. Mas está tudo a nossa vida nas tuas mãos. Pai Santo, pedimos agora em favor deste culto que estamos iniciando. E pedimos em favor daqueles que estão viajando, daqueles que estão trabalhando, que estão enfermos também. E a enfermidade espiritual, que é a pior de todas. Pedimos em favor da nossa família, família de nossos filhos, nossos irmãos paternos. Em nome de Cristo que pedimos. Em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. E lembrar também nas igrejas também, nas igrejas, pastor Miguel, hoje está lá em Hortolândia. Então vamos louvar o Senhor. Você quer aquela caixa estoura assim, essa aqui não? Se for que deixa eu vou desistir, porque eu não tenho voz para cada dia. Nesse mundo sozinho? Não, foi de manhã, não. Bem de manhã, dó maior.
Cristo valerá. Fá maior. Quando que a sua vai pestana do Fá maior, e aí no Lá bemol, Si bemol é pestana também. Onde dá o Lá maior aí no meio, desceu um pouco, vai o Lá maior aí. Lá? O Lá maior em pestana aí. Não, em pestana. Mais, desce mais. Agora desce mais um pouquinho, só um traço só. Se bemol, só tem que aprender a trabalhar aí, fazer segundo. Tá bom. Você vai em casa e aprende, não vai difícil, você já aprendeu. É Fá maior lá, 326.
Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 50. Leia alguém o versículo 38. 38? É, versículo 38. Marcos 6. Marcos 6, 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Amém. E nós vamos por ver, depois leia, eu vou fazer diferente. Eles estavam aqui pensando, irmãos, em milhares de pães. Eles estavam pensando de muito pães, porque o pessoal que tinha está presente. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Mas só que eles estavam pensando, esses 5 pães aqui e 2 peixes não dá nem para comer, nem para 2, 3 por aí. Segundo André, esta pequena quantidade pertencia a um moço. Está no Evangelho de João, capítulo 6, 8 e 9, né? Pouco é muito, se Deus estiver nisso. Já viu essa frase que fala? O pouco com Deus é muito, né? Aqui, então, eu vou ler o versículo 8 e 9 de João, do capítulo 6, ó. Um dos seus discípulos, André, porque por isso que eu falei André lá. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz. Apareceu um rapaz lá, apareceu. Nada por acaso, né? Que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, lambarezinho, vamos dizer assim. Aí ele fez assim, ó: mas que é isto para tantos? O rapaz, quando viu aquilo, né?
Estava esse rapaz aqui, mas o que vale isso aqui para tantas pessoas? 39 agora, pode ler, quem está aí lendo. Deus ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Amém. Olha bem, na outra versão, que a irmã Paula conferiu, o estudo na Genebra também, lá fala, e ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos. O irmão Paulo não responde não. O que quer dizer essa palavra rancho que ele está falando? Aqui na nossa, aqui está falando rancho, mas não é, é outra palavra. O que vocês acham que é? Então quer dizer que cada um fez um rancho para ele? Então, olha aqui, fala, meu Paulo. Grupos. Ele falou rancho, mas eu nunca vi falar isso, usar essa linguagem portuguesa. Então, assentar a todos em grupos sobre, lá fala relva verde, aqui fala erva verde, lá fala relva verde. Então aqui, considerando que o pasto era verde, é bonito, né? Diz a história que era próximo ao mês de abril. E a multidão que seguia Jesus, sempre Jesus ia multidão. Hoje tem uma multidão seguindo Jesus. For ver todo mundo na face da terra, que multidão que não tem, que está seguindo ele. Nós não estamos sozinhos. Aqui nós estamos em poucos. Mas a multidão que seguia ele, mas agora fala da multidão que seguia ele, mas buscava cura. Então tem uma multidão também seguindo Jesus atrás de cura, atrás de prosperidade, e outros também estão buscando Jesus, um grupo atrás de ensino, quer aprender. Quem quiser aprender tem que buscar Jesus. Possivelmente esperavam uma manifestação messiânica, que ele ia usar a parte divina dele, como Messias, fazer um milagre. Agora o 40. E assentaram-se partidos de ser em ser, e de 50 em 50. Olha aqui como é que foi, foi caprichado. Ó. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 e 50. Irmãos, aqui fala desse milagre, onde Jesus demonstra seu poder e compaixão, e dó e pena da humanidade, do povo. O prover alimento sobrenatural para uma grande multidão famintas era só com Jesus. Ninguém faz isso. Hoje devemos ter fome do quê? Mas para o alimento espiritual, poucos que têm. Sabe, ter fome, ter desejo, ter o alimento. O pastor usou o que ele diz, ele falou sopão, né? Interessante. Você alimenta bem o estômago, fica satisfeito, mas de ouvir a palavra depois não quer o alimento espiritual, não quer, tem que ter o alimento espiritual. Buscar por ser alimento, buscar por ensinamento, aprender mais, ter desejo de servir a Deus. A pessoa precisa ter desejo para servir a Deus. Se não tiver desejo, ninguém serve a Deus. Se em dois lados, na carne, se não tiver desejo também, você não vai. Todo lugar que você vai tem desejo, mas tem muito desejo em lugar errado, em hora errada. Você pode ter um desejo de uma festa, você pode ter outro desejo, mas precisa ver a hora. Se aquela hora eu deveria servir a Deus, então é melhor você escolher partir de servir a Deus. 41. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os puseram diante deles. Ele partiu os 2 peixes por todos.
Amém? Olha bem o que ele diz aqui, ó. Veja só o princípio do milagre, né? Porque isso que estava em sua mão, estava na mão. Ó, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, então ele tomou, então, ó, o milagre. Levantou os olhos ao céu. Para quem? Ao céu onde está o Pai. Abençoou, ele abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante dele. Aí ele deu, agora vocês vão servir. E repartiu os 2 peixes por todos. É de Deus, irmão. Essa mão é de Deus. Onde Deus põe a mão, amém? Se ele não pôr, não ajudar, se ele pôr a mão de todas as bênçãos, aí vêm as bênçãos, que as bênçãos provêm das mãos de Deus. Vem a grande bênção de Deus, aquele que comeu o pão do céu. Que é bênção isso? Aí tem diferença. Aí comer o pão, a bênção do comer o pão do céu, que é o seu Filho Jesus Cristo, que terá a vida eterna. Então precisa ter, primeiro, comer, no sentido figurado, deixar ele entrar. Irmãos, ele vai entrar pela boca. Você ouve assim, ó, pronto. Você ouviu a palavra, você ouviu e falou: aceito, eu quero. Então, e o milagre ocorreu entre o repartir e a distribuição, tudo junto. Cada discípulo logo esgotou sua provisão e, portanto, tem que voltar para Jesus para conseguir mais. E nunca a pessoa vai decepcionar. Sempre depois que aceitou ele, comeu do pão celestial, ouviu a palavra, se alimentou, vai, mas tem que voltar atrás dele. Precisa voltar atrás dele para poder alimentar mais da palavra. E Jesus nunca decepciona. Nós podemos decepcionar. O pregador pode decepcionar as pessoas. O pastor pode, mas Cristo não. Nós temos que ver o que cada pregador, o que ele está falando. Não olhar para o estilo. Às vezes a gente está olhando para o estilo. O estilo, às vezes a pessoa presta atenção no estilo, outras coisas, e não ouve a palavra. É o versículo 42. Todos comeram e ficaram fartos. Amém. Todos comeram, ficaram fartos. Irmãos, ao enfatizar a capacidade de Deus de suprir a abundante necessidade, e todas as nossas necessidades Ele supriu e nos supre. Ele vem nos suprindo, Ele vem nos dando o recurso. Tudo que nós temos é que Deus vem dele, não vem de nós, tanto material quanto ao espiritual. Agora precisa praticar, irmãos, as boas obras. Se Ele nos deu o bem material, também, né, devemos agradecer Ele. Também, e quanto ao espiritual também. Praticando as boas obras, não como barganha, como gratidão, com amor, com desejo. Jesus me abençoa, Ele está me abençoando, então eu vou fazer a minha parte de gratidão. Aí nós temos que se expor, fazer alguma coisa, dar alguma coisa, agradecimento a Ele. Deus não precisa de nada de nós, mas Ele precisa de nós. Ele nos usa. Se nós tivermos se dispor, entregar a Ele, para trabalhar para Ele, então Ele quer usar homens.
Se eu não servir e não procurar, vai outro no lugar. Ele põe outro. Então, agora 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Olha só, ainda sobrou. 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Imagina só, irmão, como uma demonstração do poder e da graça de Deus. Você viu uma demonstração. Ele demonstrou o poder dele, ele demonstrou a graça dele em cima daquele povo. Aquele povo não tem mais. Então o povo de hoje deve olhar para isso. Eles olhando para isso, estão tomando para o outro lado, quer fazer igual também. Jesus fez isso, mas não tem quem faz isso, ninguém. Ele não permite. Os irmãos, graças a Deus, essa graça veio de Deus, né? Devemos dar graças a Ele, para Ele manifestar, para Ele, através de Cristo, que Ele fez todo esse milagre, e através de Cristo Ele fez o maior milagre em nossas vidas, a salvação eterna. Agora, 44. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Puxa vida, vocês acham que tinha só homens? Assim fala 5.000 homens. Ele falou 5.000 homens, né? E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Mas os especuladores dizem, provavelmente quase 10.000 ou a 15.000 no total, incluindo mulheres e crianças. Essa pessoa põe por conta, né? Já vi muitos pregar falar isso. E na Bíblia explicada, embaixo está escrito isso. Provavelmente, então falou, uns 10.000 pessoas. Mas não pode duvidar, porque Cristo, Ele está sustentando o mundo, o império, o mundo de hoje, até hoje. Esse universo está sustentando. Ele que criou. Porque Ele falou lá em Gênesis, façamos. Criou os céus, a terra, o mar. E é a conclusão do relato desse milagre, ressaltando a magnitude da obra de Jesus Cristo. Aí destacou nela esse milagre que Ele fez, e prefigurando sua capacidade de suprir a necessidade espirituais e físicas da humanidade. Então é para tudo. Mas o mais interessante, tudo é importante, mas o mais é espiritual. Porque as materiais vacadas ficam aqui. Viemos para este mundo nus para lá, né? Vamos voltar. Por que não volta nus? Porque alguém vai pôr a roupa. Se não pôr, vai sem nada. Agora, no versículo 45, Jesus anda sobre o mar. E logo obrigou a seus discípulos a subir para o mar e passar diante para o outro lado. Ele e Tisaida, enquanto ele despedia a multidão. Amém. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. A multidão não. Isso foi acontecer imediatamente depois daquele milagre. Eles estavam um pouco disposto a fazer isso, né? Mas ele os enviou curados. Ele curou, e foi curados, foi alimentados e saíram satisfeitos, essa multidão.
Agora, 46. E tendo-o despedido, foi ao monte a orar. Jesus foi orar, então nós devemos orar. A oração estabelece a relação com uma transição crucial, mostrando Jesus retirando-se para um momento, então ele retirou para um momento de comunhão solidária com o Pai. Então ele saiu separado para falar com o Pai, para orar com o Pai, aquela comunhão. Então, e após um dia exaustivo, ele teve um dia exaustivo, que Jesus era homem, ele cansou, ele sentia cansaço, mas sem pecado, mas ele passou por tudo isso. Então, aí, por que cansado? O ministério dele, antes de enfrentar novos desafios para frente, Jesus sabia tudo. Ele ia indo, mas nada era de surpresa para ele. Com Deus, com tudo que ele esvaziou da glória dele que ele tinha lá, que ele esvaziou na glória dele, estava lá, não tinha corpo, não sofria, então ele veio tomar as dores da humanidade, veio tomar nossas dores, e ele teve cansaço, ele teve sede, ele teve fome, ele teve tudo que um homem sentiu, ele sentia. Ele só não sentiu pecado, ele só não sentiu a iniquidade, só isso. Então, aí, e esse versículo demonstra a dependência de Jesus em relação com Deus Pai. Mostra que ele estava aqui, mas eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas ele dependia, porque tinha esvaziado. Então Deus que ia, e ele estava servindo o Pai. E a necessidade de oração para sustentar o seu ministério. Estava sem harmonia, comunhão. Então, a única momento que Deus virou o rosto para ele, para Jesus, quando ele estava tomando toda a carga do pecado da humanidade na cruz, ele percebeu que foi desamparado um pouco naquele momento. Deus olhou porque ele viu todo o pecado. Ele falou: Pai, por que me desamparaste? Então é isso. Agora o 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e eles sozinhos em terra. Jesus completamente Deus e completamente homem, e sobrevindo à tarde. Então tarde estava chegando. Estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Note bem. Então demonstra aqui a sua humanidade a buscar a oração após um dia exaustivo, seguindo a vontade do Pai Celestial. Então ele seguiu, o Pai estava guiando o Filho para tudo. Sua oração em terra firme, estava em terra firme, terra seca, firme, enquanto os seus discípulos estavam com aquela dificuldade no mar, os discípulos no mar, e ele em terra. Então demonstra a sua preocupação com eles. Jesus estava preocupado com eles, mesmo que fisicamente estavam distantes. 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Amém. Olha bem para vocês verem como era a noite, e vendo que se fatigavam a remar, que estavam com dificuldade para remar, porque o vento lhe era ao contrário. Eu já andei com o mar, lá na represa, na Solteiro, o barco assim, e com o mar para remar. O cara estava treinando junto, né? Eu de lá, tem feito por harmonia. E no motorizado também, já andemos. Então, mas o vento contrário.
E é difícil. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Vocês imaginam só? E queria passar-lhes adiante. Então, ele não podia tê-los visto fisicamente. Portanto, o Espírito Santo deve lhe haver revelado isso entre as 3 e as 6 horas da madrugada. Isso era, olha bem, 3 sabatas, diz a história. Então aqui nós vemos, irmão, que nosso Senhor realmente não tinha contato com a água, né? A influência é que a sandália do nosso Senhor realmente tinha contato com a água, a sandália do Senhor. Ele andou pela superfície do mar, como nós andamos na terra, por um pavimento sólido, ele andando no mar. Depois nós vamos ver o que aconteceu com Pedro, né? Deveria ter sido traduzido como: veio para perto deles. Agora, 49. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos os viam, então todos eles viam, vem vindo aquele homem. Acharam isso também, tudo que tinha acontecido para eles tinha presenciado e admirado. A multiplicação dos peixes, tudo, ficaram assustados muito. Agora aquilo vinha em cima do mar, isso aí não pode ser. E perturbaram, você ficar tudo perturbado no barco. Mas logo falou com eles, Jesus já falou com eles. E disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senão ele estava preocupado, né? Todos os 12 ouviram, e eles obviamente estavam muito perto quando lhes disse isso. 51. 50? Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Vou 49, parece que eu pulei ele, né? Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram um grande grito: é um fantasma. Vou abrir um parênteses e contar essa história. Nós estávamos no sítio uma vez, morava. Correu a notícia, morreu um dos vizinhos, mas ele mora no Paraná, chamava João Rossato, tio do Donizete, da turma. Morreu, e a família não foi, tudo passou o tempo. Aí nós estávamos no Arbino Carbone, o pai do caminhonete lá, ele chegando, o pai olhou e disse: poxa, não é um fantasma, não, porque você morreu. Ele falou: passei por morto. Então ele ia no sítio, pegou carona, falou: leva lá para casa da minha irmã lá, chamada Dona Lúcia Rossato. Aí foi. O pai só quis assustar, porque está tudo esperando que você morreu. Aí ele foi chegando, subiu, foi para a porta da cozinha. Quando eles viram: tio João, não, é assombração, não é. Ele falou: vem cá, eu não morri, não. Fecha o parênteses. Então eu lembrei agora nele. Então eles não podiam acreditar no que viam. Eles pensavam que era uma aparição aí, um fantasma desse, né? Todos os 12 viram, irmão, nós vemos aqui, e ficaram tudo admirado. Então, eles subiram, lá deu 51? 51. Ele subiu para o barco para estar com ele, e o vento se aquietou. E ele estava muito assombrado e maravilhado. Então ele subiu no barco para estar com eles, e vendo o vento aquietou-se, e entre si ficaram muito assombrados,
E maravilharam, quer dizer, maravilhados, quer dizer, ficaram admirados. Não é para menos. Não é para menos isso, né? Marcos, ele omite Pedro andando sobre as águas. Omite, quer dizer que essa parte ele não conta aqui, né? Como foi registrado em Mateus, que nós já lemos, né? Então enfatiza o fato de que tal foi feito unicamente porque ele estava agora no barco. Então o fato foi resolvido, agora ele está conosco. Então ele estava sozinho. Eles tinham testemunhado algo além do poder e a sua compreensão. 52. Pois não tinha compreendido o milagre dos sonhos, ambos os seus corações estavam endurecidos. Pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O coração, quando a pessoa está com o coração endurecido, duro, ele não acredita. E às vezes aconteceu isso, né? Às vezes você escuta algo, não, eu não acredito que pode acontecer, tenha acontecido isso. Então está com o coração duro. Tomé, você viu só? Tomé, quando falaram para ele, não acredito, eu tenho que ver para me crer e pôr o dedo ainda, pôr a mão, imagina só. Mas porque os discípulos contaram, ele estava lá, que se acontecesse, você acha que todo falasse, o outro sobrou para Tomé. Isso daí. Se note bem que as pessoas do mundo, eles usam uma frase, mas que não usa a Bíblia toda. Quando eles vão falar desse assunto, eu tenho que ver para quem? Só para Tomé. Quando pega num sofrimento, fala, meu sofrendo igual a Jó. Não vê? Por que ele pega essas duas partes na Bíblia? Mas quando Jesus só vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, é isso aí, não. Ninguém lembra disso, ninguém sabe disso. Então o desejo de fazer de Jesus o rei, como João missionava, era supremo nas mentes de seus discípulos. Por a missão verdadeira de Jesus Cristo, se perdeu neles, ao menos neste momento. Eles ficaram, aquele momento eles estranharam. E a separação da vontade verdadeira de Deus sempre endurece o coração. Fica o coração endurecido, porque não tem a vontade da vontade verdadeira de Deus, né? Aí sempre endurece o coração, nada entorpece espiritualmente, como o entusiasmo religioso. É uma coisa, a pessoa fica entusiasmada na religião. Vocês notem bem que as coisas erradas, tudo é entusiasmado. A pessoa fica entusiasmado quando vê bastante apresentação, bastante promessa. A pessoa gosta disso, né? Essa é a natureza carnal, não é a natureza espiritual, agindo em conjunto com o mundo religioso. Achei interessante, gostei do pastor quando ele usou o círculo, né? Nós estamos louvando a Deus, a orquestra está onde? Está em cima. Nós não estamos louvando a Deus para o mundo. Quando a igreja está cantando, então é para ele. Agora, quando está pregando, o pastor está pregando, alguém está pregando, aí é para a multidão. Ele está pregando e muitos não gostam. É errado a pessoa falar assim, eu gostei do culto, o melhor do culto é os hinos que eu gosto mais. Ué, está errado isso daí. Fala assim, o culto foi uma benção, justo, o hino que foi. Mas e a mensagem? Mas a mensagem, você não deve elogiar o pregador, elogia a mensagem. Aproveita a mensagem, que algumas partes é boa, ou toda é boa. Então é isso daí. Jesus cura a muitos doentes. 53. Não sei quem é agora, acho que é. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Onde o quê? Aportaram. Aqui fala atracaram. Já no porto, esqueci de ler lá. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré.
E ali atracaram, deixaram no porto. A viagem havia começado sem Jesus. Começaram sem Jesus, mas termina com Ele. Nós nascemos sem Jesus, vamos terminar com Ele. Interessante, irmão. Ninguém nasce salvo. É um engano que as pessoas tudo têm. Tem muitos cristãos que creem que nasce salvo, depois que nasce, quando ela morrer, vai para o céu. Não pode pensar isso. A gente nem deve tocar isso, porque é duro você falar isso. Se olhar para uma criança e pensar, mas vocês entendem que Jesus disse que aquele que não nascer da carne e do espírito não pode ver o reino de Deus. Porque se a pessoa morreu antes, Deus já conheceu, porque Deus conhece o futuro. Ele viu um bebezinho, anjinho, mas Deus já viu ele adulto, que ele não ia aceitar. Então ele não tirou a vida, que isso é um predestinado. Então quem ele conhece antes, que vai aceitar, nem vida, vai viver. Então, que milagre vieram à terra de Genezaré e atracaram ali. Era uma planície fértil na orla norte da Galileia e ao oeste do rio Jordão. 54. E saindo deles do barco, logo outro desceram. Olha, aqui mostra aqui um barco de certo tamanho, provavelmente um dos maiores barcos de pesca de Zebedeu. Ali saindo eles do barco, logo o conheceram. 55, vai dar para terminar o capítulo. Recorrendo nada toda a terra em redor, começaram a trazer leigos, aonde quer que subiram, que ele estava, os dois se achavam enfermos. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leito. Ainda viram Jesus, vamos levar todo doente enfermo que tem, aonde quer que sabia que ele estava. Onde ele sabia que ele estava, a pessoa só sai de Jesus desde aquele tempo. Então não é estranho isso hoje. Quer milagre, quer sarar. Quem é que não quer sarar? Quem não quer? Os que estavam se achando enfermos. Então aqui fala, proclama corredores que vão de povoado. Então, irmãos, aqui vão para as pessoas que estavam precisando, então, ser curado, porque ia anunciando, fazia aquele corredor de gente, fila, anunciando, que Jesus estava aí, lá, naquele local lá. Era um lugar preparado, e estava numa plataforma, talvez, tudo preparado. 56. Quem é que vai terminar? É o último versículo. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e tocavam tocar, ao menos na orla da sua roupa. Todos que tocavam paravam. Amém. Os irmãos, uma situação assombrosa, de ser contemplada. Que visão deve ter sido. Será assim quando ele vier pela sua vez, na segunda vez na sua vinda, que é maior. E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeias, que na cidade, que daqui vai em aldeia, nas vilas em aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua roupa, e todos que lhe tocavam saravam. Isso que era cura e milagre de verdade. Amém? Vamos louvar o Senhor. Qual é o hino? 15. Pode pôr a pestana aí, irmã, que lá do mal maior. Olha o primeiro vão aí.
Ah, mas o Aldemir, eu pedi para ele comprar, já não quero mais, no limite. Mas ouvia, catado pelo Google e mandei para ele lá. Mas não tinha da outra que conhecia, tinha um que era mais fácil, simples. Ela que era memória. Tinha uma companhia que trabalhava muito lá, que usava a passadeira, né, meu? Esse aqui. Terminar com oração para São Paulo.
Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Nós mais uma vez agradecemos pelo culto que está se dando. Pedimos que a leitura hoje, que o Senhor possa nos dar de volta e mais pessoas, né? E o Senhor veja lá a casa do Deus, onde estão, né? Como deles, os que estão com eles. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né? E por tudo que tem feito por nós. Nesse nome de Jesus. Amém. Amém.